gente? Essa daqui é a questão que trata do CPC 25 e nós sempre falamos, sempre vai ter uma questão de CPC 25 na prova. Pessoal, vamos ver aí o que diz, então, a questão aqui. Ele diz o seguinte: o balanço patrimonial de uma sociedade comercial em 31 de dezembro de 2021 estava apresentado o saldo de 1.300.000 na conta provisão para processos judiciais. A composição dessa conta contábil era a seguinte: processos trabalhistas e processos tributários. O saldo total 1.300.000, então isso já estava reconhecido dentro do balanço patrimonial da entidade lá em provisões. No encerramento lá de 2022, os consultores jurídicos realizaram uma análise detalhada de todos os processos que envolviam a sociedade comercial, avaliando a possibilidade de desembolso para liquidação de ações judiciais, expectativa de perda, e apresentou o seguinte sumário da administração. Então, nós temos aí, ó, o quadro com as informações. E aí, o que você vai precisar saber aí? Vamos lembrar o que diz o CPC. O CPC fala, CPC 25 diz que provisão é um passivo de prazo e valor incerto. Então, passivo de prazo e valor incerto. Então, tem que ser provável que vai sair recurso. Por quê? Quando for provável que vai sair recurso, é uma provisão. Então, provável é uma provisão. E quando eu tenho só a possibilidade, possível, nós temos um passivo, o quê? Contingente. E quando a possibilidade for remota, pessoal, quando a possibilidade for remota, eu não vou fazer nada, porque não é provisão, não é passivo contingente. Então, quando for remota, não é nada, não faz nada, não é nada, não reconhece, nem coloca em notas explicativas. Por quê? Quando for provável que for uma provisão, vocês vão fazer o quê? Vai reconhecer lá como uma provisão, um passivo, e também vai colocar isso em notas explicativas. Quando for só possível, que tem uma possibilidade de sair recurso da entidade, eu vou reconhecer isso como um passivo contingente. Lá no passivo, não, eu vou colocar somente em notas explicativas. E quando for remota a possibilidade de saída de recurso, eu não vou fazer nada, não reconheço no balanço, não ponho em notas explicativas e não faço nada. Então, diante dessa informação que nós temos aí, então já podemos então classificar aqui. Possível é uma provisão, porque ele quer saber o que é provisão, porque ele quer saber aquilo que tem expectativa de sair mesmo. Então, nesse caso, trabalhista de 170.000 é possível? Não, não é provisão. Então, nesse caso aqui, eu vou apagar para não confundir. Então, essa daqui, ó, não é provisão. Esse daqui é provável, então provável é provisão. Outro possível não entra, provável entra, remoto não entra e possível não entra. Então, nós vamos ter aí, ó, qual o valor provável de processos judiciais. 700 mais 450, nós vamos ter qual o valor aí? 1.500.000. Tranquilo, pessoal? Então, o saldo aqui é de 1.500.000. Só que, olha só. 1.500.000? Não. 1.150.000, né? Cadê o Erivelto para fazer o cálculo para nós? Vamos lá. 700 mais 450, 1.150.000. É isso mesmo, né? 1.150.000. Perfeito, pessoal? Aí, olha só, ele tinha 1.300.000. Agora, ele vai reconhecer 1.150.000. Logo, ele vai ter que fazer o que aí? Se eu fizer esse cálculo aqui, nós vamos ter o quê? Vamos ter que fazer uma reversão. Por que reversão? Porque houve uma redução
na conta provisão. Então, provisão, quando eu reconheço, eu vou colocar lá. Mas se houve uma redução, esse processo era provável e agora passou a ser possível, eu vou fazer uma reversão, eu vou reverter esse valor que eu havia reconhecido como provisão. E aí, olha só, nesse primeiro aqui, ó, ele era 800, aí passou para quanto? Ele passou para 700. Então, ele era 800, ó, e passou para 700. Então, teve uma redução de quanto nesse? Tivemos aí uma redução nesse, ó, de 100. E o próximo? O outro aqui, ó, ele era 500, passou para quanto? 450, ó. Então, agora, ele também teve uma redução de quanto? Uma redução de 50 mil. Então, somando aqui, ó, eu vou fazer uma redução de quanto? De 150 mil, uma reversão. E qual é o lançamento aí? O que a questão pediu? Ó, com base exclusivamente nas informações apresentadas, considerando o disposto da NBCTG 25, provisões, passivo contingente e ativo contingente, o efeito líquido no resultado da comercial no dia 31 de dezembro de 2022, decorrente da contabilização das provisões de processos judiciais, desconsiderando efeitos fiscais. Teve o que, pessoal? Teve um aumento, uma redução, um aumento ou um aumento aí? Tivemos um aumento de R$150. E aí, pessoal, nessa questão, teve alunos que não erraram a questão porque não sabia, não calculou, fez o cálculo certinho, porém interpretou a questão de forma equivocada e acabou errando a questão. Por quê? Porque aqui, de fato, nós tivemos uma redução no saldo da conta de provisão, mas ele te pediu aí, ó, qual foi a contabilização referente ao processo. Nesse caso aí, tivemos um aumento. Por quê? Porque a reversão vai ser reconhecida como o quê? Como uma receita. Se é reconhecida como receita, é um aumento, tá, pessoal? Por isso, então tivemos sim, muita gente errou essa questão, não porque não sabia calcular o CPC, sabia sim. Olha aí, o Erivelto até tá falando que ele errou. Por quê? Porque, de fato, na hora da prova, no nervosismo, a ansiedade ali a mil e muitas coisas, e aí a cabeça tá assim, igual aquele emoji lá, saindo lá, um monte de fumacinha, você vai acabar se equivocando. E aí, nesse caso, ele não queria saber qual foi a redução na conta provisão. Ele quer saber qual é o resultado decorrente aí. Então, teve um aumento no resultado, porque quando eu faço a reversão, eu reconheço uma receita. Quando eu reconheço uma provisão, eu vou lançar o quê? Uma despesa, tá? Então, nesse caso aqui, qual era o lançamento que eu ia fazer? Nós íamos debitar o que aí, gente? Debitar a conta provisão, diminuindo a conta lá do passivo circulante. Então, eu ia ter a redução numa conta do passivo. E a contrapartida ia ser o quê? Ia acreditar uma receita de reversão. Uma receita de reversão de PCLD, não, de provisão. Uma receita de provisão aí. E aí, nesse caso, foi aonde muita gente errou. Por quê? Porque aqui ele aumentou e diminuiu a conta redução. Por isso que muita gente marcou a letra A.